Olá pessoal, eu sou a Luíse Castanhedo e eu estou aqui para contar para vocês as novidades sobre os bastidores da transição planetária. E hoje, pessoal, nós vamos saber como é que os nossos missionários da luz fazem o acolhimento às legiões de trevosos que se entregam aí no astral. Mas antes de eu contar isso tudo para vocês, vamos rodar a vinheta. Pois muito bem, vamos começar o nosso vídeo de hoje, como sempre, onde eu gosto de saudar todos vocês, meu público querido, desejando muita saúde, muita paz, muita harmonia em seus lares, em suas vidas e principalmente, pessoal, muita esperança. A gente sabe que o momento aí tá tenso, tá difícil, não é só aqui no Brasil, isso é no planeta todo. Então, vamos continuar firmes nas nossas orações, porque quem está no comando de tudo é o nosso Cristo amado. E em breve, pessoal, nós vamos ter alívio disso tudo. Vamos continuar firmes orando pela paz no mundo, pela suavização na operação de despertamento físico, na operação de rescaldo das almas que estão perdidas aí ainda no astral. Também vamos orar pelas cidades de São Paulo, Rio de Janeiro, Brasília. Vamos também pedir pela anulação do plano perverso das trevas sobre todos nós encarnados. Nós sabemos que contamos com um aliado poderosíssimo, que é o nosso Cristo amado, e é através da irradiação de amor que Ele está fazendo junto aos corações de todos os trevosos que tem aí no planeta, que muitos deles estão conseguindo fazer importantes reflexões, e com base nessas reflexões, eles então tomam a sábia decisão de se entregarem aos missionários da luz, né? E é justamente, gente, sobre isso que nós vamos conversar hoje, com que dá uma visão um pouco mais detalhada sobre como que é que isso acontece, né? E quem nos deu essa magnífica aula foi o nosso querido capitão, que tem atuado muito junto a esses espíritos, num trabalho, gente, incessante de amor e caridade. E então, ele veio e começou a contar mais ou menos um pouco sobre como que é o trabalho deles, né? E ele falou, olha, por aqui temos muito trabalho. Receber, encaminhar e esclarecer milhares de seres trevosos que se entregam, tá? E a questão é que esses seres, eles chegam cheios de melindres, cheios de exigências, e, gente, eles fingem que foram capturados pelos seres da luz, tá? Vê que doideira? E por que eles fazem isso? Na verdade, eles têm medo de serem recusados pelos seres da luz e devolvidos ao umbral. E lá no umbral, eles serem recapturados pelas legiões persistentes no mal. Porque se eles forem recapturados, gente, os castigos são horrorosos. Porque assim, os trevosos, eles são trevosos até entre eles mesmos. Eles não têm... eles se castigam assim de formas terríveis. E então o que acontece? O ser trevoso que ele resolve começar a querer se livrar das trevas, ele tem medo, ele tem muito medo dos outros trevosos,
porque ele sabe que se ele for capturado de novo, ele está perdido, está roubado, né? Mas por que eles ficam com esse medo? Que eles não sabem que a luz, o pessoal da luz, é muito bondoso e muito acolhedor. Então, os missionários da luz, eles nunca vão rechaçar um ser trevoso. Não vão, eles vão acolher, tá? E todos aqueles que desejam ficar, eles são protegidos e são seguros contra todo e qualquer ataque que possa vir a ser desferido, tá? É claro que esses seres, eles têm a liberdade, é dado a eles o livre-arbítrio. Então, se algum deles não quiser ficar junto com os missionários da luz, não quiser ir para o exílio, ele pode retornar para o umbral, tá? É só ele pedir, o pessoal da luz vai lá, recoloca ele aonde ele quiser e tá tudo certo, tá? O que comanda é o livre-arbítrio de cada um, mas não tem essa coisa de, eu tô aqui me entregando para os missionários da luz, aí vem um ataque da legião trevosa lá, do chefão e pronto, tô preso de novo. Não tem perigo, porque o pessoal da luz é muito sábio, eles são muito previdentes, eles já conhecem. As mentes dos seres trevosos, elas são cartesianas, ou seja, enquanto que a mente da luz, ela é uma mente matricial, tá? Então, as reações dos trevosos, elas são assim muito previsíveis. A luz sabe tudo, a luz conhece tudo. Então não há o menor perigo, tá? Não há o menor perigo disso acontecer. Um ser trevoso, quando ele chega num local e se entrega à luz, ele está seguro ali, tá? Ele só volta para o umbral se ele assim o desejar e expressar esse desejo. Aí o pessoal da luz fala, tudo bem, você acha que não está preparado ainda? Beleza, onde você quer ficar? Tá aqui, vamos te devolver lá, tá? Mas caso ele não queira, ele vai ficar seguro e protegido, tá, gente? Então, como eu estava falando, então, é dado a eles a liberdade de ficarem ou não, e aqueles que desejam retornar ao umbral são para lá devolvidos. E por lá eles vão ficar até a chegada de Miguel, o justo, Miguel Arcanjo, que então vai empunhar a sua espada e vai levar todos os seres trevosos embora para o exílio. Porque aqui no planeta Terra, eles não vão conseguir mais permanecer, gente. Isso é o que vai acontecer. Olha, pessoal, para quem é novo aqui no canal, quem me segue há tempo já sabe, porque eu já expliquei mais de uma vez isso, né? Mas para quem é novinho, tá chegando agora, é bom que vocês saibam que essa questão do exílio não é uma punição. Ela não é uma punição. E sim uma medida pedagógica, tá? Para quê? Para que esses seres trevosos, eles possam reiniciar o seu processo de aprendizado e num planeta aonde o padrão vibratório seja, digamos assim, mais confortável para eles. Porque o que é que vai acontecer? O planeta Terra, ele já está tendo o padrão dele vibratório alterado. Devagarinho eles estão, subindo. Até que vai chegar o ponto que nós vamos entrar num outro padrão vibratório frequencial do planeta. E esse padrão é muito desconfortável para os seres trevosos. Por isso que eles também vão ser exilados, né? Então, além deles irem para um lugar onde eles vão recomeçar as tarefas deles, né? Eles vão ficar num lugar, digamos assim, mais confortável. É bem como aquela história, né? Da fotofobia, que eu sempre cito aqui, que aliás não é minha, né? Foi a espiritualidade que me passou isso, né? Uma pessoa que tem fotofobia, o que acontece com ela? Ela não consegue ficar num lugar muito claro, muito iluminado, aquilo ali incomoda ela, dói a vista, ela perde o rumo.
que tem que fazer com uma pessoa dessas? Tem que tirar ela desse local iluminado e levar ela para um local que esteja na penumbra. E quanto maior o grau de fotofobia que ela tiver, mais escuro terá que ser o cômodo para onde ela vai ser levada, que lhe permita ficar confortável. Então, mal comparando, é mais ou menos assim que a coisa funciona, né? E explicado isso, né? Eu perguntei para o nosso querido capitão como é que a espiritualidade faz para receber essas legiões de seres trevosos nos países, nos locais onde não existem centros espíritas que possam fazer essa doutrinação, né, esse acolhimento que nós aqui no Brasil, principalmente, né, já temos vários centros em outros países também, mas em menor quantidade, e tem países que não tem centro espírita nenhum. E aí eu perguntei, falei, como é que é feito esse trabalho de acolhimento? Porque eu imagino que isso deva acontecer no planeta todo, né? E se ele pudesse nos explicar, é claro. E ele falou assim, muito boa essa pergunta, e nós podemos sim respondê-la, o capitão falando, né? Ele falou assim, esse trabalho de acolhimento das legiões trevosas está sendo feita no planeta todo. E nos locais onde nós temos médiuns e doutrinadores encarnados, fica mais fácil esse trabalho, porque, digamos assim, os fluidos dos encarnados, como o nosso fluido é um fluido mais denso, ele é mais compatível com esses trevosos desencarnados que conseguem, eles são tão adensados que aí, para que eles possam compreender melhor o que lhes é dito, eles usam os nossos fluidos, porque às vezes eles são tão densos que eles não conseguem enxergar os missionários de luz. Eles não conseguem. O missionário está ali do lado dele e ele não está conseguindo enxergar porque ele não tem padrão vibratório para enxergar a ajuda que está ali para ser oferecida a ele. Então, é importante você ter um encarnado ali, doutrinador, porque aí eles conseguem compreender. Daí o doutrinador pede para que eles elevem pensamento, que eles pensem em Jesus, em Maria, que eles orem. E no momento em que eles começam a elevar o pensamento, eles começam a enxergar os seres que estão ali para auxiliá-los. É mais ou menos assim, meio a grosso modo, que a coisa funciona. Então, o capitão explicou, né? Ele falou, olha, aonde a gente tem médiuns e doutrinadores encarnados, fica mais fácil o entendimento por parte dos trevosos, devido à energia ectoplásmica dos encarnados, que consegue transmitir melhor as informações aos desencarnados trevosos, né? E é assim mais ou menos que a coisa funciona. E ele continuou explicando, ele falou assim, já nos locais aonde nós não dispomos dessa estrutura dos centros espíritas, são montados grandes assentamentos que são devidamente protegidos, murados com baterias eletromagnéticas, para onde os trevosos se dirigem quando desejam se entregar. Essas áreas são totalmente protegidas com baterias eletromagnéticas para dissipar qualquer tentativa de ataque por parte das legiões que permanecem servindo as trevas. E o capitão continuou explicando, falou assim, lá nesses assentamentos nós temos uma grande estrutura de auxílio, com médicos, com enfermeiros, alimentos, água e agasalhos para fornecimento aos componentes dessas legiões, que chegam assim, gente, eles chegam num estado assim
lastimável, lastimável. Eles cheiram muito mal, estão esfarrapados, muitos estão com seus perispíritos totalmente deformados, em forma de bichos. É um negócio, gente, tem que ter estômago para poder trabalhar nessa área, viu? Eu admiro muito toda a espiritualidade que faz esse trabalho, porque eles, tadinhos, gente, eles veem cada coisa, sentem cada cheiro, coitados. Olha, é uma coisa assim que é um trabalho mesmo de amor e de caridade receber esses seres, né? E, enfim, após o primeiro atendimento desses seres, tá? Que é distribuição de agasalhos, de roupas, de comida, enfim, né? Cuidados médicos, muitos chegam feridos, muito machucados, enfim. Após esse primeiro atendimento, são esses seres encaminhados a grandes assembleias nesses assentamentos, aonde eles assistem a breves palestras sobre a transição planetária, sobre o exílio e sobre o seu futuro. Os seres que conseguem compreender, tem uns que chegam no estado tão ruim, coitadinhos, que eles não conseguem nem concatenar direito os pensamentos. Mas, enfim, aqueles que conseguem compreender e desejam permanecer junto com a luz, eles então são encaminhados aos processos de leitura áurica, aquela segunda leitura áurica que é feita, e posterior ida às câmaras de repouso, aonde eles exaustos entram em profundo e reparador sono e são despidos de seus perispíritos, são encapsulados e embarcados nas naves cargueiras gigantes de mônadas, tá? E o capitão falou que se houvessem mais centros espíritas espalhados pelo planeta, seria muito mais fácil o contato com eles. E sempre que é possível, a espiritualidade, ela busca os espíritos de bons médiuns encarnados que muito auxiliam nesses assentamentos. E aí ele falou: minha querida, é muito trabalho, vocês não imaginam, vocês não calculam a dimensão do trabalho que está sendo feito na espiritualidade, né? Mas, segundo o que o capitão falou, eles todos acham que é melhor que a coisa ocorra dessa forma, porque a espiritualidade sabe que está auxiliando no trabalho de Miguel Arcanjo e das suas legiões de luz. E se você estiver gostando do conteúdo aqui desse vídeo, desse episódio, já sabe, por favor, gente, dá seu like, clica no sininho, compartilha o vídeo com quem ainda não conhece o nosso trabalho. E se você não é inscrito no canal, por favor, considere se inscrever em nosso canal. Bom, e segundo o nosso querido capitão, multidões e multidões de trevosos continuam a se entregar aos missionários da luz. Nós também temos tido notícia, que eu tenho recebido muitas informações de ouvintes queridos que trabalham em centros espíritas, nas mesas mediúnicas, e têm recebido chefes de falanges, visualizam assim aquela legião enorme ali, né? E com a graça de Deus, a imensa maioria deles, praticamente todos, conseguem ser encaminhados pelos seres da luz. E isso, gente, é maravilhoso. E eu, então, perguntei para o capitão como é que estava o carregamento da segunda nave gigante cargueira de mônadas, que vocês todos já sabem que a primeira nave, ela já partiu lotadinha de seres trevosos, e que essas naves que foram escoltadas por Miguel Arcanjo, pelo Tiberíades,
em processo de ubiquidade, elas já cumpriram suas missões, elas já passaram por todos os planetas pelos quais elas tinham que passar, deixando suas preciosas cargas de mônadas entregues às equipes crísticas dos planetas de destino. Então, uma já foi, gente. Uma nave já foi. E a segunda já encostou e está começando a receber mais seres encapsulados. E eu, então, perguntei para o capitão como é que estava a situação dessa segunda nave, tá? E olha só que boa notícia. O capitão me disse que a segunda nave cargueira vai já a 2/3 da sua capacidade. Olha que legal, tá? E ele falou assim, a continuarmos assim, os teus desejos, que são os meus, eu peço nas minhas orações isso, de que se complete essa segunda nave, que ela parta para o trajeto de exílio em diversos planetas, ela tem grandes chances de acontecer antes de Miguel Arcanjo chegar. Olha que coisa boa, né? Aí ele falou assim, então, minha filha, o trabalho é muito, mas falta pouco. Então, pessoal, fazendo umas continhas aqui, umas continhas de padeiro, como diz o outro, nós sabemos que no início aqui do nosso projeto mediúnico, né, lá em 2021, quando comecei a receber as mensagens, a gente recebeu a informação de que aqui no planeta Terra havia cerca de um pouco mais de 4 bilhões de seres trevosos desencarnados, tá? E que esses 4 bilhões eram todos destinados ao exílio, tá? Então, a Terra, o planeta Terra, recebeu 4 naves gigantes cargueiras que se encontram orbitando o planeta. Gente, são naves astrais, então não adianta apontar o telescópio que vocês não vão enxergar as naves cargueiras. Elas operam a nível astral. Tipo assim, que nem o Aeróbus, que o André Luiz nos conta, que tem lá no nosso lar, na colônia espiritual de nosso lar. Então, imagina uma nave dessas, mas gigantesca, tá? E sendo que cada nave dessas consegue acomodar nos seus porões de carga 1 bilhão, cerca de 1 bilhão, um pouco mais de 1 bilhão de seres devidamente encapsulados, tá? Que foi aquela visão que eu tive de clarividência que eu vi. Eu estive tive a honra, né, de estar num desses porões. É um negócio assim, gente, é gigantesco, né? É cheio de trilhos, até assim é uma instalação industrial, e nesses trilhos são colocados os bercinhos, aonde ficam encaixadas, digamos assim, as cápsulas, que são cápsulas transparentes que contêm as mônadas, né, com os corpos astrais superiores, que agora a gente já sabe, né, são colocados ali e são acomodados, então, nesses porões, esses grandes porões aí, dessas naves cargueiras, né? Enfim, e dessas 4 naves, uma já completou sua carga, que vocês já sabem, e ela já zarpou e já levou esse 1 bilhão de seres embora. Ou seja, ficaram 3 bilhões de seres trevosos. E agora o capitão querido nos conta que temos 2/3 da segunda nave cargueira já carregadinha de seres trevosos encapsulados. Ou seja, nós temos já no bojo dessa segunda nave cargueira cerca de 667 milhões de seres trevosos, tá? Já encapsulados.
e com o destino do seu exílio já tudo certinho, tá? E eles estão então prontinhos para serem exilados, né? E isso, gente, o que isso nos mostra? Nos mostra que a espiritualidade planetária, ela não para de trabalhar. Ela tem feito um trabalho fortíssimo também nessa questão do exílio, convencendo os trevosos a se entregarem e partirem para o exílio em melhores condições, né? E aqueles que não quiserem entabular entendimentos com a nossa espiritualidade planetária, que vai acontecer? Que eles que resistirem vão ser levados por Miguel Arcanjo, quer eles queiram, quer não, tá? Por quê? Porque o seu tempo aqui no planeta já está esgotado. Eles já estão todos marcadinhos, aquela marca senoidal. Não confundam, tá, gente? Não é a marca da besta. A marca da besta é outra coisa. Essa é a marca dos trevosos, tá? E nesse caso, né? Porque assim, eu já recebi perguntas no canal de pessoas, né, que me perguntam, falam, olha, Luiz, mas como assim? E a lei do livre-arbítrio? Por que Miguel Arcanjo vai carregar essa turma, quer eles queiram, quer não? E o livre-arbítrio, aonde que fica? Nesse caso, gente, porque não é só a lei do livre-arbítrio, da liberdade que existe. Nós temos 3 grandes leis. Uma é da evolução, a segunda é a da luz e da lógica amorosa, e a terceira é a da liberdade. Então, nesse caso, a lei da luz e da lógica amorosa, ela se sobrepõe à lei da liberdade. Por quê? Porque uma maioria não pode ser prejudicada por uma minoria rebelde. É simples assim, gente, tá? É como se fala, é como se fosse uma sala de aula lá. Você tem lá os aluninhos lá querendo aprender, tadinhos, e a turma do fundão lá, meu Deus, causando, quebrando vidraça, roubando as coisas dos coleguinha, puxando o cabelo, machucando o coleguinha. Então, chega um ponto que, atendendo à necessidade da maioria, aquela minoria tem que ser retirada e levada para uma reeducação, né? E essa minoria só vai poder ter contato novamente quando ela realmente demonstrar que conseguiu modificar as suas atitudes, o seu padrão vibratório, tá? Então aqui, mal comparando, né, no planeta Terra é o que vai acontecer. E Deus realmente, Deus é justiça suprema, gente. Deus é muito justo. As coisas só acontecem até o exato momento que elas precisam acontecer para fomentar determinadas reflexões em quem está sofrendo aquele efeito, tá? Mas isso não exime aquele que está praticando essa ação, né? Que é o que Jesus fala na Bíblia, né? Ele diz que o escândalo tem que vir, mas ai de quem faz o escândalo, né? Quem propaga o escândalo, tá? Então é isso que ele quis dizer, né? Que naquela época, né, ele não podia ser muito claro. Hoje em dia já é difícil às vezes as pessoas compreenderem, né? Tem muita gente que ainda não consegue compreender, ainda não atingiu uma maturidade para poder compreender o ensinamento de uma forma mais profunda. Imagina naquela época, 2000 anos atrás, né? Só Jesus mesmo, gente, ele é maravilhoso mesmo, né? Ele é um ser, ele é um ser intrépido, porque olha, para descer aqui, cumprir a missão que ele cumpriu, tem que ser intrépido, tem que ser corajoso, valente, e ele é isso tudo, né? Além de todo o carinho, de todo o amor que ele emana, e como ele cuida de nós e como ele nos ama, gente. Eu só de pensar eu fico emocionada aqui. Mas então é isso, gente. Eu espero que vocês tenham gostado de saber disso tudo. Eu sou a Luíse Castanhedo. Eu espero vocês no
próximo episódio aqui desse canal. Um grande abraço e até lá!